Muito bem, gente. Bom dia, bom dia. Boa semana. Segunda-feira abençoada, semana abençoada. Eu abençoo o seu dia, abençoo essa segunda-feira e eu abençoo essa semana. Abençoo o mês de novembro na sua vida. Que seja um mês de experiências com Deus, seja uma semana de experiências com Deus e que hoje seja um dia de experiências com Deus. Que você receba de Deus tudo aquilo que você necessita. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. É bem conhecido esse texto. Diz assim, é um versículo bem pequenininho, mas poderoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, aqui o grande apóstolo Paulo, e se a gente olhar o histórico de Paulo, Paulo, ele veio de uma família rica, né? Uma família, pelos seus estudos, pelos seus, sua condição, Paulo vem de uma família rica. E aqui ele está dizendo que dentro do Evangelho ele se encontrou em momentos na vida que as coisas materiais ao seu redor não estavam supridas. E ele está dizendo aqui como ele encontrou um lugar de ser suprido. Quando a gente olha o. E aqui, esse versículo, ele fala muito, se comunica muito com Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nele não terei falta de nada. Né? A tradução mais antiga que as pessoas conhecem é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a tradução correta é o Senhor é meu pastor e nele eu não terei falta de nada. Por quê? Porque às vezes vai faltar coisas na sua vida que só serão substituídas se você estiver num lugar em Cristo, num lugar em Deus. E Paulo está dizendo isso, porque ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que os filipenses, depois dos versículos seguintes, né? Nos seus primeiros dias do Evangelho, quando eu parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo em dar e receber, a não ser vocês, filipenses. E aí Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está falando uma coisa muito interessante. E ele vai dizer isso depois, como funciona essa área de você entender. Paulo, ele era um evangelista, um apóstolo. E ele não tinha tempo para trabalhar, ele passava o dia comunicando o evangelho, vivia do evangelho. E ele diz aqui que as igrejas não comunicaram com ele a área do suprimento, mas os filipenses comunicaram. Paulo está dizendo exatamente sobre uma dependência profunda de Deus. Ainda que, como igreja, temos responsabilidades de comunicar, no dar e receber, mas as pessoas elas não podem confiar no homem, elas têm que confiar em Deus. E Paulo está falando exatamente isso. Mas, em contrapartida, ele está dizendo, por vocês crerem na palavra de Deus e vocês comunicarem comigo, e vocês supriram a minha necessidade. Então, Paulo vai declarar uma palavra extraordinária no versículo 19. E vai dizer assim, ó, por causa disso na vida de vocês entenderem a relevância de estar dependendo de Deus e obedecendo a Deus em comunicar, em dar e receber no reino de Deus, tem uma promessa de Deus. E essa promessa não é para quem lê caixinha, aquelas caixinhas de promessa. Essa promessa não é para quem lê o versículo. Essa promessa é para quem pratica a área da generosidade. E aí, Paulo vai dizer assim: ó, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu quero, aqui nessa palavra da manhã, desse dia, deixar uma profecia com essa palavra sobre a sua vida. Uma palavra profética de Deus. E declarar
que dentro da sua generosidade, daquilo que você comunica em dar e receber em todos os sentidos, né? Na área emocional, espiritual e principalmente na área financeira, eu quero profetizar sobre a sua vida esse texto. E Deus suprirá todas as necessidades de você, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que Deus te dê uma grande semana, uma semana muito abençoada de Deus sobre a sua vida. Amém? Gente, ó, hoje é o nosso penúltimo dia em que nós estamos tirando uma oferta, né? Deixa eu colocar aqui para África, para os missionários, né? Oferta missionária. Deixa eu só colocar aqui a condição para fazer isso, tá? E daí você pode, depois, eu já entro falando com vocês aí, tá? Nós estamos no penúltimo dia de levantar. Nós ajudamos 20 e poucos missionários por mês, né? São pessoas que nós ajudamos e nós sempre tentamos enviar um salário mínimo para cada uma dessas pessoas, que estão em algum país, que estão em algum continente, né? Eu vou citar alguns aqui, ó, que eu vou lembrando assim, né? Nós ajudamos gente que está nas Filipinas, nós ajudamos gente que está na Tailândia, nós ajudamos gente que está no Senegal, perdão. Nós ajudamos gente que está, como é que é aquele país comunista, no Butão. Nós ajudamos pessoas que estão na Índia, nós ajudamos missionário que está no Nepal. Enfim, são 20 e poucos missionários que nós ajudamos, tá bom? Então, hoje é o penúltimo dia, amanhã nós vamos encerrar e eu espero que nós consigamos bater essa meta e abençoar a vida desses missionários, tá bom? Então, tá aí como você pode fazer. Aí no chat do YouTube tem uma maneira de você fazer sua oferta e lá também aí no comentário fixo. Às vezes, para encerrar, né, nós não ainda concluímos a meta, não alcançamos a meta, a ideia é dar um salário mínimo por missionário. Se Deus tocar no seu coração de você ofertar um salário, faça isso. Deixa Deus te usar, né? E essa pode ser uma porta financeira aberta. Se Deus mandar você dar 1% de um salário, faça. 50%, aquilo que Deus falar no seu coração, tá bom? Gente, vamos orar o Pai Nosso? Depois você pode fazer a sua oferta, mas eu quero orar ao Pai Nosso com você e abençoar a sua vida, abençoar o seu dia, a sua semana. Creia no seu coração. Depois que você fizer essa oração, o seu dia não será mais o mesmo. Vamos orar então? Ore comigo e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, que você tenha um grande dia com Deus, uma semana super abençoada. Hoje à noite, às 18h30, nós temos a nossa live de oração, o nosso penúltimo dia, né, do encerramento da nossa campanha, o Shalom de Deus. Nada faltando, nada quebrado, tudo inteiro de Deus na sua vida. Espero lá às 18h30, que Deus te abençoe.